Fala galera, tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, professor de Física. Galera, eletrostática, essa aqui é a última aula desse pacotinho de eletrostática que está organizado na playlist do meu canal para você, falou? Galera, eletrostática, aula número 11. Depois eu vou gravar uma outra aula que é um resumão, como eu faço para todos os conteúdos, tá? Eu coloco uma aula número 12, mas a aula de fato acaba aqui. Campo elétrico uniforme 2. Galera, na aula número 7 eu fiz sobre campo elétrico uniforme, fiz uma primeira discussão de campo elétrico uniforme para você lá. Agora é necessário fazer um campo elétrico uniforme 2 por conta de uma discussão importantíssima que é a relação entre o campo elétrico e a diferença de potencial numa região de campo elétrico uniforme, tá bom? Vamos falar sobre o trabalho nessa região aqui e a relação entre a diferença de potencial e o campo elétrico, tá bom? Vamos começar a discutir isso, galera. Vamos lá, mas antes, vou fazer um pedido para você. Por favor, se você não for inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal. Dá um joinha nos vídeos. Você inscrito no canal, você sempre vai receber as atualizações. Como você pode perceber, meu trabalho é bastante completo. Eu faço tudo muito detalhado para você. Então, inscrito no canal, você está sempre recebendo. E é uma forma de você dar uma ajuda para o Projeto Boaro, que é levar o ensino de alta qualidade, de alto nível, como você tem percebido, totalmente grátis para todo mundo, tá bom? Então, dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, me ajuda bastante, tá legal? Gente, vamos lá, Campo elétrico uniforme 2. Então, vamos lá. Eu peguei duas placas paralelas, tá? Planas paralelas muito grandes. E estabeleceu-se aqui, quando eu coloquei cargas nessas placas, um campo elétrico uniforme aqui no meio, beleza? Muito bem. Bom, gente, primeiro, as linhas de força, elas saem da carga positiva e chegam à carga negativa, lembra? As linhas saem da positiva e chegam à negativa. O campo elétrico é de afastamento da carga positiva e de aproximação da carga negativa, lembra? As linhas de força saem da positiva e chegam à negativa, lembra? Então está aqui representado as linhas de força. Gente, linha de força geralmente nós representamos por um traço contínuo. Isso aqui são as linhas de força, esse traço contínuo aqui, ó. Tá legal? E as superfícies equipotenciais. Superfície equipotencial é aquele conjunto de pontos que possuirão o mesmo potencial elétrico, não é? Eu discuti isso em detalhes com você nas duas últimas aulas, tá? Na aula 9 e na aula 10 eu discuti isso em detalhes com você. Então, todos os pontos que têm o mesmo potencial elétrico pertencem à chamada superfície equipotencial. Aqui, por exemplo, todos esses pontos aqui têm um certo potencial VA. Por exemplo, 100 volts. Todo mundo que está nessa linha aqui tem o mesmo potencial elétrico, VB, por exemplo, menos 100 volts. Ok? Como exemplo. Muito bem, meus queridos. Lembre-se, importante, está aqui para você. Lembre-se, as SE, as superfícies equipotenciais, esse cara aqui, por exemplo, esse cara aqui, por exemplo, são sempre, meus queridos, perpendiculares às linhas de força. Então, superfície equipotencial são sempre perpendiculares às linhas de força em todos os pontos, tá bom? São sempre perpendiculares. E o campo elétrico é sempre tangente à linha de força. Gente, isso vale para todos os casos, né? O campo elétrico é sempre tangente à linha de força. Está aqui, o campo elétrico, lembra? Campo elétrico E, que eu posso representar esse vetor campo elétrico em qualquer ponto aqui, em qualquer ponto. O campo elétrico é sempre tangente à linha, tá? E ele tem o mesmo valor em todos os pontos aqui, né, gente? Por isso que chama campo elétrico uniforme, ok? Muito bem. Bom, lembrado isso, então eu quero discutir com você uma relação importantíssima entre o campo elétrico e a DDP. Para isso eu preciso, galera, lembrar com vocês algumas equações que nós vimos em outros momentos. A primeira equação que eu preciso lembrar com você é a equação do trabalho de uma força. Isso lá da dinâmica, lembra que eu fiz em detalhes com você na aula 19 de dinâmica, se não me engano? Trabalho de uma força. O trabalho, gente, de uma força constante é dado como força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Lembra? Trabalho de uma força constante é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno. Por que eu escrevi essa equação? Porque eu vou usar essa informação, gente. Porque no caso da região de campo elétrico uniforme, a força elétrica ela é constante. Porque o campo elétrico é constante, então a força elétrica é constante. Então eu vou usar essa expressão daqui a pouquinho. Bom,
uma outra expressão que eu tenho que lembrar, para discutir o que eu quero discutir com você, é a equação do trabalho da força elétrica, discutida em detalhes na aula 10, na aula passada. Trabalho na força elétrica, eu demonstrei para você lá, meu querido, minha querida, que o trabalho é igual a carga de prova, a carga que você transporta, vezes a diferença de potencial, sendo o potencial inicial menos o potencial final. Lembra? Bastante importante você se lembrar que é o potencial inicial menos o final, e não o contrário, tá? Cuidado, muita gente confunde isso aqui. Como é que é, Boaro? Eu pego uma carga, por exemplo, positiva, e vou transportá-la nessa região do espaço, ok? Existe uma força elétrica agindo sobre essa carga? Existe. Então, há a realização de um trabalho, certo? A realização de um trabalho, quando eu trago ela daqui para cá, ok? Como é que eu calculo o trabalho? O trabalho é a carga vezes a diferença de potencial entre os pontos, tá? Ponto inicial e ponto final, por exemplo. Ok? Lembrou? Lembrou? Muito bem. E além dessas duas, meus queridos, além dessas duas, eu preciso passar para você uma outra, relembrar com você uma outra, que é simples, que é a relação entre campo elétrico e força elétrica, lembra? Gente, qual é a definição de campo elétrico mesmo? Ai, Boaro, campo elétrico é K módulo de Qzão por D ao quadrado. Campo elétrico é K Qzão por D quadrado. É verdade isso? Gente, é verdade, mas não nesse caso. O campo elétrico, sendo um K Qzão por D ao quadrado, vale para cargas pontiformes, hein, gente? Eu gosto de escrever isso sempre para você, lembrar sempre que vocês confundem muito isso, hein? Essa equação não vale para esse caso, vale para cargas pontiformes. Opa, então peraí, então não é esse cara que eu tenho que pensar agora não. O campo elétrico, eu vou usar a definição básica de campo elétrico. Campo elétrico é a força elétrica pela carga, lembra? Campo elétrico, gente, é a força pela carga. Isso vale sempre. Lá na minha aula número 5, que eu falei para você de campo elétrico, eu disse, se eu tenho uma carga fixa aqui e eu coloco um objeto próximo dessa carga, surge sobre esse objeto que tem carga, né? Uma força, nós chamamos esse corpo que nós levamos e trazemos de carga de prova, né? Essa carga de prova, surgiu sobre ela uma força? Sim. Então eu digo a você que nesse ponto do espaço existe um campo elétrico, que é definido como sendo a força que surge sobre essa carga dividido pelo valor dela. Lembra? Essa é a definição básica de campo. Campo é a força pela carga. Bom, gente, eu vou passar a carga para lá multiplicando, então eu posso escrever essa equação nesse formato aqui, não é? Ó, só reescrevi, nada de particular, nada de especial. Força elétrica, então, é carga vezes o campo, beleza? Carga vezes o campo. Muito bem, meus queridos. Lembrado isso, vamos então pensar no trabalho que a força elétrica realiza quando eu desloco uma partícula positiva de A para B. Bom, como eu discuti com você na aula passada, na aula número 10, o trabalho da força elétrica, meus queridos, não depende da trajetória. Então, o trabalho da força elétrica não depende da trajetória. Então, eu vou escolher aqui uma trajetória em particular para a gente discutir melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deslocar de A até M, depois de M até B, tá? De A até M, depois de M até B. Eu até vou fazer um gráfico aqui, ó. Então, ó, fazer até o desenho aqui para você, ó. Então, vai de A até M e depois de M até B, ok? Então, estamos analisando, meus queridos, o trabalho realizado pela força elétrica nesses dois deslocamentos. Eu vou chamar o trabalho de A até M de 1 e o trabalho de M até B de 2, por exemplo. Então, ó, tá bom. Então, o trabalho realizado pela força elétrica para eu deslocar essa partícula positiva de A até B vai ser o T1 mais o T2, certo? Bom, então, ó, o trabalho da força elétrica para ir de A até B é o T1 mais o T2, mas aqui eu escrevi, ó, no formato mais completo. O trabalho da força elétrica para ir de A até B, perdão, aqui está errado, ó, para ir de A até B é o trabalho para ir de A até M mais o trabalho para ir de M até B. Então, o trabalho para ir de A até M mais o trabalho de M até B, ok? Muito bem, gente, mas como nós vimos também na aula passada, olha só, o trabalho 2 aqui, gente, vale 0, lembra?
o trabalho 2 vale zero. Por que, Boaro? Por que o trabalho 2 vale zero? Gente, toda vez que você deslocar uma carga numa superfície equipotencial, não há realização de trabalho da força elétrica. Por quê? Porque o potencial inicial e o final são iguais. Veja só, quando eu estou no ponto M, essa carga está num ponto que tem um certo potencial elétrico. Por exemplo, menos 100 volts. Foi o que eu inventei agora há pouco, não foi? Menos 100 volts. Quando eu levo para o ponto B, ela também estará num ponto que tem um potencial elétrico de menos 100 volts. Então, peraí, se eu colocar aqui na equação, vai ficar menos 100 volts menos 100 volts, ou seja, menos mais, menos 100 volts, dá zero. Menos mais, vai ficar menos 100 volts, ó, mais 100 volts, vai dar zero. Ou seja, não há diferença de potencial entre o ponto M e o ponto B. Claro, Boaro, claro, elas estão numa superfície equipotencial, isso mesmo. Então, não há realização de trabalho. Zero vezes qualquer coisa é zero, não tem trabalho. Ah, então esse termo aqui é zero, Boaro? É isso que eu quero que você entenda, que esse termo ali é zero. Ou seja, o trabalho para levar de A até B é o trabalho para levar de A até M, ok? Muito bem, Boaro, vamos lá então. Gente, muito bem, então agora eu vou usar essas equações aqui, gente, ó. Como a força, olha, veja só, como a força elétrica é uma força constante, por quê? Porque a carga de prova, o Qzinho, lembre-se sempre que esse Qzinho é a carga de prova que nós estamos transportando aqui, ó. Como a carga de prova é constante e o campo é constante, então a força é constante, ok? Então, se essa força é constante, eu posso usar o trabalho nesse formato aqui, ok? Ah, então veja só, galera. Então, o trabalho da força elétrica vai ser igual. Ó, vou usar esse formato aqui, ó. Força vezes deslocamento. Gente, o cosseno aqui é cosseno de zero, né? Olha só, o deslocamento está aqui e a força está aqui também. Então, esse ângulo aqui, meus queridos, é zero. Tá? Cosseno de zero vale 1. Então, não vou pôr nada aqui, tá bom? Então, o trabalho da força elétrica é a força vezes deslocamento. Ah, mas espera aí, você acabou de falar, Boaro, que o trabalho da força elétrica é a força vezes deslocamento, mas a força é a carga vezes o campo. Isso. Então, eu vou substituir. Então, vai ficar carga vezes o campo vezes o deslocamento, tá bom? Carga vezes o campo vezes esse deslocamento aqui. Ah, então, gente, olha só o que eu vou fazer. Eu vou usar essa expressão relacionada, comparada com essa outra expressão aqui, ó, que o trabalho da força elétrica também é a carga vezes a diferença de potencial. Então, no caso, vai ser o potencial inicial é o A, e o potencial final é o B, que é o M, que é a mesma coisa, tá? Aqui eu vou escrever VB. Então, eu vou igualar, galera, essas duas coisas. Olha só o que eu vou fazer. Peraí, o trabalho da força elétrica igual ao trabalho da força elétrica, né, Boaro? Claro. Então, olha só, galera. Q vezes E vezes D é igual a Q que multiplica... Deixa eu escrever um pouquinho para lá só, senão vai ficar muito apertado aqui. Então, vai ficar assim, ó. Q vezes E vezes D é igual a Q que multiplica VA menos VB. Ah, cancela carga com carga. Olha só, galera, o que nós tivemos? Que o campo vezes a distância é igual a diferença de potencial. Campo vezes a distância é igual a diferença de potencial. Normalmente chamamos isso aqui, gente, de U. A DDP, U. Então, nós chegamos à importantíssima equação dessa aula. A importantíssima equação dessa aula, lembra? Eu sempre demonstro para você, meu querido, minha querida, mas eu destaco o que é o importante da aula. O importante dessa aula é essa fórmula, que eu vou escrever U é E vezes D. Esse aqui é o famoso ED-U, que alguns chamam de EDU. Eu não gosto de chamar de EDU, não. A fórmula do EDU, eu não gosto não, sabe por quê? Porque tem gente que erra, cara. Tem gente que escreve EDU assim, ó, EDU. Porque eu posso escrever essa fórmula, quer ver? Ó, antes de eu falar isso aqui, eu posso escrever como sendo EDU. Posso deixar assim, não posso? EDU. Mas tem gente que guarda como sendo EDU
e escreve assim, ó. Ó, Ed, U, tudo bem. Ed, U, tudo bem. Edu não, né, galera? Edu não, né? Tá errado, nada contra Edu, hein? Edu não, né? Tá errado aqui, galera. Tá errado. Não é Edu não, hein? É Ed, U. Ou U igual a E vezes D, tá? Essa é a importantíssima relação entre o campo elétrico e a diferença de potencial entre os pontos estudados. Entendeu, meus queridos? Entendeu? Esse D, meus queridos, esse D, cuidado, hein? Não é a distância percorrida pela carga. Meu, mas o que vocês erram disso? O que cai isso na prova, a galera erra? Uma coisa absurda. Ó, muita gente faz a distância como sendo essa diagonal aqui, acha por Pitágoras. Tem exercício de vestibular que sacaneia com você até. Ele coloca, por exemplo, 4 centímetros aqui, 3 centímetros aqui, para que a pessoa fale, isso eu sei, meu, é o triângulo pitagórico. É o 3, 4, 5. Vai seco lá, coloca o 5 e erra. Claro, não é. O D, gente, esse D, cuidado, por favor, hein? Não é a distância percorrida pela partícula, e sim a distância entre as superfícies equipotenciais, tá? Então é esse D aqui, ó, tá? Esse D aqui, eu vou fazer em vermelho para destacar, ó. É esse D aqui, ó. É a distância entre as superfícies equipotenciais, tá bom? Por favor, não se esqueça. Então, meus queridos, tá bom? Galera, vamos fazer um exercício de aplicação? Exercício de aplicação dessa aula, e aí depois eu vou fazer o mais rápido que eu puder, muitos exercícios para deixar no vídeo de menu de toda essa eletrostática. A eletrostática é uma coisa muito pedida pelas pessoas. Vocês terem uma ideia, você vai fazer uma pesquisa no Google, era muito comum o pessoal escrever Marcelo Boaro, aí já aparecia sugestão do Google, eletrostática. E eu nunca havia gravado eletrostática, mas as pessoas procuravam eletrostática, por isso que o Google sugeria. Então não tinha, e agora, graças a Deus, eu consegui gravar, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício de aplicação? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, então a questão Canawell diz assim: a diferença de potencial entre duas placas condutoras paralelas indicadas no esquema é de 500 volts. Então, a DDP entre as placas é de 500 volts, beleza? Beleza. Dado, carga do elétron, 1,6 10 a menos 19 coulombs, beleza. Quando um elétron é transportado de P1 para P2, o trabalho realizado pelo campo elétrico em joules igual a... Opa, como é que é, Boaro? Galera, quando um elétron sai do ponto P1 e vai até o ponto P2, é transportado do P1 para o P2, qual é o trabalho realizado pelo campo elétrico? Qual é o trabalho realizado da força elétrica desse deslocamento, né? Na região de campo? Qual é o trabalho? É isso que ele quer, entendeu? Volta aqui para o que eu explico, ó. Pô, então a distância entre as duas placas vale 10 centímetros. A distância da placa superior ao ponto P2 vale 1 centímetro. E a distância da placa inferior ao ponto P1 vale 1 centímetro. E ele nos disse que a DDP, a diferença de potencial entre as placas, é de 500 volts. E ele perguntou qual é o trabalho. Vamos lá, galera. Trabalho é a carga vezes a diferença de potencial. Lembrando sempre que é potencial inicial menos o final, como eu demonstrei para vocês em detalhes na aula número 10. Então fica o trabalho da força elétrica é a carga vezes a diferença de potencial. Tá bom. Gente, ele me disse que a DDP entre as placas vale 500 volts. E ele me deu a carga do elétron, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Pergunta a você, Boaro, então basta substituir aqui os valores? 1,6 vezes 10 a menos 19 por 500 vezes 500, faz a conta e vamos ver quanto é que vai dar. Tá certo isso, galera? Não está certo. Cuidado, hein? Gente, esse U, essa DDP, que é 500 volts, não é essa diferença aqui. Porque veja só, para eu levar de 1 até 2, tem que ser diferente do eu levar de uma placa até a outra. Você concorda comigo? Imagine que eu tivesse outros dois pontos aqui no meio, tá? O ponto 3 e o ponto 4, tá? O ponto 3 e o 4. Para eu levar do ponto 3 ao ponto 4, ia ser a carga vezes 500 também? Não faz sentido, né? Diferenças de distâncias são diferentes, né? As distâncias são diferentes, então o trabalho vai ter que ser diferente. Então isso aqui não é não, galera.
tá? Não é não. Então, eu não posso usar os 500 volts. Eu preciso achar, galera, a DDP entre esses dois pontos. Ó, esse exercício, ele não desenhou as linhas de força e não desenhou as superfícies equipotenciais. Eu vou fazer aqui, ó, uma linha de força. Sai da placa positiva e vai até a placa negativa, né? Ó. Esse desenho aqui está na vertical, ó, as placas estão na horizontal. Então, essa aqui seria, eu não vou fazer as outras aqui não, senão o desenho fica muito carregado, mas essa é a ideia. Sai da positiva e chega na negativa, certo? Certo. E como é que são as superfícies equipotenciais? Bom, as superfícies equipotenciais, elas estão aqui, ó, assim, não é verdade? Então, todo mundo que está a 1 centímetro dessa placa tem o mesmo potencial elétrico, que é o potencial que está ao ponto P2. Todo mundo, meus queridos, todo mundo, ó, todo mundo que estiver a 1 centímetro da placa inferior vai ter o mesmo potencial elétrico do ponto 1, que é o P1, tá certo? Bom, então essa é a ideia. Estou fazendo deslocamento entre essas duas superfícies equipotenciais. Ah, agora entendi. Então eu vou ter que calcular, meu querido, minha querida, primeiro eu vou ter que calcular qual é essa DDP aqui, ó, para poder fazer a conta. Ah, mas então eu vou usar a equação que eu aprendi agora. O E de U. U é E vezes D, é o E de U. Veja só uma coisa. Para eu usar o 500, qual é a distância que eu devo usar? Devo usar a distância total. Então, olha só, gente, o que eu vou fazer. Primeiro eu vou calcular o campo elétrico. Com a DDP total e a distância total, eu vou calcular o campo elétrico. Para depois eu usar novamente essa expressão, o E de U, o E de U, o E vezes D, mais entre os pontos 1 e 2. Entendeu? Entendeu o que eu vou fazer? Então, ó, eu vou usar essa informação para calcular o campo. Calculado o campo, eu venho aqui, com o valor do campo e com o valor da distância que eu tiro ali do desenho, entre os pontos 1 e 2, eu calculo a DDP entre os pontos 1 e 2. Ah, e aí com a DDP entre os pontos 1 e 2, eu calculo o trabalho para eu deslocar a carga do 1 ao 2. Entendeu? Ah, passo a passo para todo mundo entender. Então, vamos lá. Primeiro, calculando o campo elétrico nessa região, que é um campo elétrico uniforme. Então, vai ficar 500 é igual ao E vezes o D. Gente, eu vou colocar aqui em unidade do sistema internacional, tá bom? O D entre as duas placas são 10 centímetros. Então, lembrando que 10 centímetros é 10 vezes 10 a menos 2 metros. Tá legal? Cancela um zero com um zero aqui, ó. Então, o campo elétrico E é igual a 50 dividido por 10 a menos 2. Isso equivale a 50 vezes 10 ao quadrado, que são 5.000. 5.000 o quê, Boaro? Gente, aqui é importante destacar uma outra unidade de campo elétrico. Eu falei para vocês na aula 5 que o campo elétrico lá era o Newton por Coulomb. Por quê? Porque o campo elétrico é definido como sendo força pela carga, então era o Newton por Coulomb. Mas aqui você percebe que tem uma outra unidade de campo elétrico. Tem uma outra unidade de campo elétrico que é o volt por metro. Por que volt por metro, galera? No sistema internacional, né? Se eu tivesse deixado em centímetro, ficaria em volt por centímetro, tá? Por quê? Porque aqui em cima é o volt, isso aqui estava em metro, então está aqui apresentado para você uma outra unidade de campo elétrico, que é o volt por metro. Entendeu? Entendeu? Ah, então agora, de posse do campo elétrico, eu sou capaz de calcular qual é a DDP entre os pontos 1 e 2, porque é isso que eu preciso para calcular o trabalho. Eu preciso da DDP entre os pontos 1 e 2. Ah, então, vamos fazer o cálculo. Tá? Qual é a DDP entre os pontos 1 e 2? Eu tenho E? Tenho, acabei de achar o campo elétrico ali. Eu tenho a distância entre os pontos 1 e 2? Não, Boaro, não tem. Não, diretamente não, mas você tira, né, meu? Se o total é 10, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, total 2. Então vai ser 10 menos 2, 10 menos 2, 8, né, meu? 8 centímetros. Então vamos continuar a conta, ó. Então, eu vou achar o U de 1, 2 para calcular o trabalho. Beleza, Boaro, vamos lá. 1, 2 é igual a 5.000 volt por metro vezes. Qual é a distância entre os dois pontos? Ora, se o total é 10, tem 2 aqui, dá 8, né? Então, vai ficar 8 vezes 10 a menos 2, 8 centímetros, colocado em metros. 2 zeros aqui, eu corto com 10 a menos 2 aqui, então vai ficar o U
de 1, 2 é igual. 5 vezes 8 é 40, mas não é 5, é 50, então dá 400. Tá? Deixa eu deixar um pouquinho de espaço aqui. 400 volts. Galera, é o seguinte. Ó, deu 400 volts, beleza? Beleza. Mas vamos pensar uma coisa. Esse cara tem sinal. Esse 400 ele pode ser positivo ou ser negativo. Por quê? Porque esse U, essa DDPU que deu 400 volts na hora de colocar no cálculo do trabalho, você tem que lembrar que é o potencial inicial menos o final. A diferença entre eles é 400, certo? Mas na hora de pôr no cálculo do trabalho, eu vou ter que inserir um sinal de menos. Quer ver só por quê? Deixa eu separar a luz aqui só. Meu querido, minha querida, olha só como é que você tem que fazer agora. Bom, então continuando o raciocínio. Como é que eu calculo agora o trabalho? O que ele me pediu mesmo, Boarô? O trabalho da força elétrica para levar do ponto 1 ao ponto 2. É a carga, não está em módulo, vezes a diferença de potencial, que é o potencial inicial menos o potencial final, certo? Bom, mas o potencial inicial aqui, ó, é o potencial de 1. O potencial final aqui, ó, é o potencial de 2. Fala para mim uma coisa. Quem é maior, o potencial de 1 ou o potencial de 2? Quem está mais próximo da placa positiva, o ponto 1 ou o ponto 2? Aquele ponto que está mais próximo das cargas positivas tem um potencial maior, claro. Então, ó, o potencial em 2, gente, ele é maior que o potencial em 1. O potencial em 2 é maior que o potencial em 1. Então, meus queridos, isso aqui está dando uma coisa menor do que zero. Você percebe ou não? Percebe? A análise de sinal aqui é bastante importante, tá? Está dando uma coisa menor do que zero. Por quê, Boarô? Porque o potencial inicial ele é menor que o potencial final. O potencial inicial, que é o V1, está mais próximo da placa negativa. Ele é menor que o potencial final, que é o 2. Então, isso está dando um cara negativo. Aí, galera, respeitando esses sinais, você vai ver que vai dar uma coerência do sinal do trabalho, que vai dar certinho. Quer ver só? Quanto vale a carga? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Não é o elétron? Você tem que deixar o sinal da carga, tá? Vezes. Qual é a diferença de potencial entre os pontos 1 e 2? Eu calculei aqui, bora, deu 400, ok. O U deu 400, mas eu tenho que usá-lo aqui como menos 400. Então, vezes menos 400 para a gente fazer a conta, galera, porque senão fica errado, tá? Senão fica incoerente. Deixa eu olhar esse exercício aqui. Eu não lembro se ele deu sinal negativo, positivo ou não. O trabalho realizado pelo campo elétrico em joules é... Nesse exercício ele não deu. Tá? Nesse exercício ele colocou só alternativas positivas. Mas às vezes ele coloca positivo e negativo para ver se a pessoa sabe essa análise completa aqui. Cuidado, hein? Tá? Então, ó. Então vai ficar assim, galera. Então vai ficar menos com menos é mais. Mais. 4 vezes 16 é 64, mas não é 16, é 1,6, então é 6,4. 6,4 vezes 10. Galera, 10 a menos 19 com 2 aqui dá menos 17. 10 a menos 17. O que, Boarô? Ué, eu só trabalhei no SI, energia, trabalho, energia no sistema internacional é o que, meu querido, minha querida? É o joule. Tá bom? Então, o trabalho deu 6,4 vezes 10 a menos 17 joules. Resposta letra C. Resposta letra C. Galera, o trabalho deu positivo, Boaro. O trabalho deu positivo. Isso. Vamos ver se está coerente? Lembra da aula 10? Análise da aula 10? Quando o deslocamento é espontâneo, o trabalho é positivo. Quando o deslocamento é forçado, o trabalho é negativo. Lembra? Deslocamento espontâneo, trabalho é positivo. Deslocamento forçado, o trabalho é negativo. Aqui o trabalho deu positivo. Quando eu coloco um elétron aqui em P1 e solto, ele vai espontaneamente para o P2? Vai ou não? Vai, né, gente? Então, tá coerente. Trabalho positivo, deslocamento espontâneo do elétron. Tá bom, meu querido, minha querida? Galera, resposta então a letra C. Então é isso aí. Gente, ufa! Acabei para você, graças ao bom Deus, mais um pacote. Eletrostática. Finalmente fizemos eletrostática. Eu vou fazer a aula número 12 depois, que vai ser o resumão, mas de conteúdo mesmo acabou aqui, tá? Campo elétrico uniforme 2, eletrostática.
tenha fé, faça com cuidado, tá? Se programa, se organiza, vai passo a passo, vai avançando, vai evoluindo, mantenha o foco no seu objetivo, vai fazendo com cuidado, você alcança o seu objetivo, tá bom? Então eu deixo aqui, ó, sempre um link. Eu deixo um link para o vídeo de menu, tá? Você clica aqui, você vai lá para o vídeo de menu. E eu deixo sempre um link também para a primeira aula da playlist. Às vezes a pessoa acha o vídeo no meio do nada, primeira aula da playlist para você organizar seus estudos, tá legal? Então, galera, então é isso aí. Eu fico muito contente em poder dar essa força para vocês, poder fazer esse trabalho, esse projeto para vocês. Acabando um tópico, eu sempre começo a pensar já no que eu vou gravar na sequência, já estou preparando umas aulas, já estou fazendo umas coisas, poder fazer um trabalho bacana para você, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom pra você, fica com Deus e até mais, valeu!